Olá, alunos, aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Antes da gente iniciar essa videoaula, se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixa o like no vídeo, ajude o canal a crescer, tudo bem? Hoje eu trago para vocês, nessa videoaula, as pessoas que mudaram o mundo. Então, eu vou estar fazendo aí uma série de vídeos, para vocês. E eu vou estar iniciando hoje com a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá bom? Então, aqui a gente vai estar falando sobre diversas personalidades aí que contribuíram, para a história da humanidade. Então, iniciando aqui com a Idade Antiga, também chamada de Antiguidade, esse período inicia a história da humanidade a partir da invenção da escrita, que ocorreu em torno de 4.000 anos antes de Cristo, se estendendo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. E é a divisão temporal mais longa, abrangendo cerca de 44 séculos. Sim, gente, olha, o quanto esse período aí é longo. Diversas civilizações se desenvolvem simultaneamente nesse período em várias partes do mundo, ainda em que aspectos e graus diferentes de evolução. Entre as principais estão os povos do Egito, da Mesopotâmia, da China, da América e as civilizações consideradas clássicas, como a Grécia e a Roma, além dos persas, os hebreus, os fenícios, os celtas, os eslavos e os povos germanos. Abre parênteses, saxões, anglos, ostrogodos e visigodos. Fecha parênteses. As contribuições desses povos para a evolução da sociedade são um dos pontos mais importantes da Idade Antiga. A formação de estados desenvolvidos com certo grau de nacionalidade, levando em consideração territórios e organização social complexa, era, até então, inéditas na história do homem. O próprio estudo da história se iniciou nesse período. Além do surgimento de religiões, que prevalecem até hoje, como o cristianismo, o budismo e o judaísmo. Alguns povos se destacaram com contribuições que refletem no cenário atual, como os hebreus, considerada a primeira civilização monoteísta, os fenícios, inventores do alfabeto e desbravadores do mar e do comércio, os persas, os primeiros a construir um grande império. É também desta época o advento de diversas ciências e ramos do conhecimento, como a matemática, a medicina, a literatura e a filosofia. Então, bora começar a falar sobre alguma dessas personalidades? Bem, nessa lista não poderia faltar o Alexandre o Grande, Nasceu aí no ano 356 a.C. e faleceu no ano 323 a.C. Quem foi Alexandre o Grande? Ele foi o príncipe e rei da Macedônia. A sua trajetória. Herdeiro de Filipe II, foi educado pelo renomado filósofo Aristóteles. Por isso, possuía vasto conhecimento em diversas áreas. Devido à morte de seu pai, em 336 a.C., assumiu o Império da Macedônia Antiga, com a missão de proteger e conquistar mais territórios. Algumas cidades gregas já estavam sob o domínio, mas no decorrer do seu governo, a expansão se intensificou. Conquistou até mesmo a cidade de Tebas, que se rebelara contra o imperador, acreditando na fácil libertação. As tropas avançaram rumo à Ásia, conquistando, por exemplo, a Pérsia, o Egito e parte do território indiano. Com isso, transferiu a sede do seu império para a Babilônia e continuou conquistando áreas até que, em uma das expedições rumo à Índia, seus combatentes se recusaram a continuar devido ao grande número de confrontos seguidos. Alexandre retornou junto à tropa para a Babilônia, onde permaneceu até seu falecimento. Legado. Apesar da pouca idade, Alexandre o Grande, ou Magno, como também era conhecido, assumiu o império e conduziu-o para as novas conquistas, tornando um dos reinos do mundo antigo. Além disso, é considerado por muitos como um dos líderes militares mais importantes, devido ao seu modo de governo e a importância que teve na expansão do Império da Macedônia. Alexandre também foi o responsável pela disseminação do uso de moedas pelos territórios conquistados e por disseminar a língua e a cultura grega. Agostinho,
Nasceu no dia 13 de novembro de 354 e faleceu no dia 28 de agosto de 430. Quem foi? Bispo, teólogo e filósofo. A sua trajetória: filho de pai pagão e mãe cristã, Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, na antiga África Romana. Com cerca de 17 anos, mudou-se para Cartago para estudar e ali voltou-se para o maniqueísmo. Filosofia, gente, que acreditava na divisão do mundo entre o bem e o mal, desvirtuando-se assim da sua criação cristã. Ministrou aulas em Tagaste e Cartago até partir para Roma e posteriormente Milão. Após sofrer de problemas de saúde, voltou a Tagaste, onde fundou um monastério e tornou-se padre em 391 e bispo 4 anos depois. Passou a atuar em Hipona, localizado ao norte do continente africano, onde permaneceu até a sua morte em 430. Legado. Autor de várias obras, influenciou a Igreja Católica no período da Idade Média, além de contribuir para o desenvolvimento da teologia e da filosofia. É considerado o santo padroeiro dos filósofos, oradores e editores. Aristóteles nasceu no ano 384 a.C. e faleceu no ano 322 a.C. Quem foi? Filósofo grego. A sua trajetória: nasceu em Stagira, cidade antiga da Macedônia e território atual da Grécia. Com aproximadamente 17 anos, mudou-se para Atenas com a finalidade de estudar na academia de Platão. Permaneceu ali como discípulo e professor até a morte de seu mestre em 347 a.C. Foi rejeitado para o posto de Platão na academia e, após passar por Assos, em que conhece e casa-se com Pítias, volta à Macedônia. É convocado pelo rei Filipe II para educar o seu filho, Alexandre. Você lembra lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês? Pois então, né? Depois, Aristóteles voltou a Atenas e fundou sua própria escola, denominada Liceu, em que eram oferecidos cursos e ministrado palestra para o público em geral. Contudo, em 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, instalou-se uma revolta nacional junto à ascensão do Partido Nacionalista, o que dificultou a vida de Aristóteles na cidade. Partiu, então, para Eubéia, onde faleceu um ano depois. Seu legado: discípulo de Platão, Aristóteles contribuiu, por meio de seus pensamentos em diversas áreas como ética, política, física, metafísica, psicologia, biologia, entre outras. Além disso, é considerado por muitos o pai do raciocínio lógico e um dos melhores filósofos da história. Escreveu diversas obras nesse campo, sendo talvez a principal delas o Conjunto de Órgano, em que possui grande parte do conteúdo sobre lógica escrito por ele. No entanto, outros trabalhos não foram conservados ao longo do tempo, o que é uma pena, né, turma? Buda nasceu no ano 563 a.C. e faleceu no ano 483 a.C. Quem foi? Era um líder religioso. A sua trajetória: Buda, que significa, né, iluminado em hindu, é como ficou conhecido Siddhartha Gautama, um príncipe de um reino da Índia, localizado atualmente no Nepal. Viveu uma infância e uma adolescência regada a certo luxo. Casou-se e teve um filho, mas Siddhartha continuava protegido por seu pai. Contudo, um dia conseguiu sair das dependências do reino e isso mudou totalmente sua vida. Viu um idoso que mal conseguia andar, uma pessoa agonizando e um cadáver. Com isso, abandonou tudo o que tinha e passou a meditar em busca de resposta para a salvação da humanidade. Durante sua peregrinação, pediu esmola, jejuou e procurou a luz. Seu legado: foi o fundador do budismo, religião que busca, por meio das técnicas de meditação e de pensamentos positivos, o autocontrole
e a independência de bens materiais. Cleópatra nasceu no ano 60 a.C. e faleceu no ano 30 a.C. Quem foi? Uma rainha egípcia. A sua trajetória. Filha mais velha de Ptolomeu XII, possuía outros 3 irmãos e era natural de Alexandria. Com a morte de seu pai, no ano 51 a.C., Cleópatra assumiu o trono com apenas 17 anos. O reinado havia sido retomado após anos de dominação grega, liderada por Alexandre o Grande. Contudo, ela entrou em conflito com seu irmão mais novo devido às ideias opostas, até que Júlio César, imperador romano, ataca e conquista o território egípcio. Cleópatra se torna amante de César e tem um filho com ele. Após a morte do imperador, retorna ao Egito e tem um caso com Marco Antônio, que ocupava o cargo na aliança política Triunvirato. Com Marco Antônio, comete suicídio, quase que simultaneamente. O seu legado. Além de seu poder de sedução e convencimento, Cleópatra também se destaca por sua inteligência e seu conhecimento. Era influente em 6 ou 7 idiomas e se destacava nas estratégias políticas. Confúcio. Nasceu no ano 551 a.C. e faleceu no ano 479 a.C. Quem foi? Um filósofo e pensador chinês. Sua trajetória. Nasceu na região nordeste da China e perdeu seu pai aos 3 anos de idade. Viveu uma infância sem muitos recursos, mas buscou conhecimento em diversas áreas, como história e arqueologia. Indo de encontro a muitos pensadores da época que buscavam compreender a vida após a morte, focou seus estudos no relacionamento humano. Essa inspiração se deu devido ao constante contato de Confúcio com os problemas sociais. O seu maior legado. Apesar de não ter nenhuma obra publicada, suas ideias foram reunidas nos Anacletos de Confúcio, que era um livro doutrinal que representa o confucionismo. Essa doutrina que inspira o mundo empresarial em grande parte do continente asiático. Constantino nasceu no dia 26 de fevereiro de 272 d.C. e faleceu no dia 22, de maio de 337. Quem foi? Imperador romano. A sua trajetória. É conhecido também como Constantino Magno e Constantino Grande. Nascido em Naissos, território que pertence à atual Sérvia, tentou se tornar imperador após a morte de seu pai, Constâncio Clório, em 306, mas não foi aceito. 7 anos mais tarde, alcançou o poder dividindo o posto com Licínio. Esse governo fracionado durou pouco tempo. Após entrarem em conflito, Constantino derrotou seu até então aliado, tornando-se o único imperador romano na época. Em seu mandato, construiu a cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, que se tornou sede do governo. Seu legado. Constantino foi o primeiro imperador a implantar o cristianismo como uma religião oficial, além de ser considerado um exímio combatente, pois não perdeu nenhum combate, em vida. Euclides, nasceu aí no século IV a.C. e faleceu no século III a.C. Quem foi? Um matemático grego. Sua trajetória. Acredita-se que tenha feito parte da academia fundada em Atenas por Platão no século IV a.C. Na época, foi convidado por Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, para lecionar em Alexandria, no Egito, um dos grandes centros do saber à época. Seu legado. A chamada geometria euclidiana, com seu conceito de espaço imutável simétrico, era um símbolo do conhecimento clássico e atravessou a Antiguidade, a Idade Média e o Renascimento.
até ser substituída por outros modelos contemporâneos no início do século XX. A essência dos seus ensinamentos está na obra Elementos. Por isso mesmo, Euclides recebeu a alcunha de o pai da geometria. Homero nasceu aí e faleceu em meados do século 8 a.C. Quem foi? Um poeta grego. Sua trajetória. Apagada pelo passar do tempo, a vida de Homero é um poço de incertezas. Há até quem diga que ele não tenha realmente existido, mas seja apenas um nome construído para personificar uma série de histórias contadas oralmente. Toda a controvérsia quanto à autoria de suas obras compõe o que se chama de questão homérica. O seu legado. A sua obra Ilíada trata dos eventos que levaram à tão falada Guerra de Troia, e a sua narrativa imortalizou personagens como Aquiles, Heitor e Príamo. Odisseia, por sua vez, passa-se depois do conflito e tem como protagonista o Odisseu, em uma longa e fantástica viagem de 10 anos para retornar para casa e aos braços de sua esposa Penélope. São os primeiros grandes romances da literatura ocidental. Hipócrates nasceu no ano 460 a.C. e faleceu no ano 377 a.C. Quem foi? Um estudioso grego. Trajetória. Teria nascido na ilha de Kos, território grego. Dali partiram para outros grandes centros da época em busca do conhecimento. Acreditava-se que sua família descendia-se de Asclépio, deus da medicina e da cura. Não se sabe quanto dos 53 tratados, presentes na obra Corpus Hipócrito sejam de sua real autoria. O fato é que constituem estudos pioneiros sobre doenças como malária, pneumonia e tuberculose, assim como métodos de tratamento. O seu maior legado. Seu trabalho inaugura a prática da observação clínica na medicina, acabando com o enfoque exclusivamente místico a respeito da saúde. Assim acabou entrando para a posterioridade como o pai da medicina. Não por acaso, ao se formarem na universidade, os médicos proferem uma cerimônia solene, o juramento de Hipócrates. Jesus Cristo. Gente, muitos acreditam que ele tenha nascido no século 6 a.C. e tenha falecido, ou melhor, século não, que ele tenha nascido no ano 6 a.C. e tenha falecido no dia 27 depois de Cristo. Até porque estudos recentes mostram que por um erro de cálculo, Jesus ele teria nascido de 4 a 6 anos antes do que inicialmente se estabelece como ano 1, do calendário cristão. Quem foi Jesus Cristo? Um líder religioso. A sua trajetória. Nasceu e viveu na antiga Palestina, território que hoje faz parte de Israel. Seus pais, o carpinteiro José e a esposa Maria, eram de origem humilde. Segundo a Bíblia, Maria engravidou, por obra do Espírito Santo. Sendo assim, Jesus é fruto de um nascimento virginal. Logo após o parto, visando escapar da perseguição do rei Herodes, a família refugiou-se no Egito, antes de se estabelecer em Nazaré. Os evangelhos pouco falam a respeito de sua infância, à exceção ao episódio em que, com 12 anos de idade, discute teologia com os sábios no Templo de Jerusalém. Após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus vive 40 dias de jejum no deserto da Judéia, em que reafirma seu compromisso com Deus. Aos 30 anos de idade, começa então a sua pregação na companhia de 12 apóstolos. Nesse período, realiza sermões e também milagres, como a transformação de água em vinho e a multiplicação dos peixes.
A sua influência passa a incomodar os líderes religiosos judeus de então, que convencem Pôncio Pilatos, a autoridade romana local, a crucificá-lo. 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscita e ascende aos céus, completando sua missão divina, de acordo com as escrituras sagradas. O seu maior legado. Sobre a sua figura, ergueu-se o cristianismo, religião predominante no Ocidente, dividido em 3 vertentes principais: o catolicismo, o cristianismo ortodoxo e o protestantismo, que subdividissem em outras correntes, compõem a fé de 2,3 bilhões de pessoas. A vida de Jesus é o tema central do Novo Testamento, compondo ao lado do Antigo Testamento a Bíblia, livro mais impresso e vendido da história. Seus ensinamentos de perdão e amor ao próximo são usados como exemplos, mesmo por aqueles que não se dizem cristãos. Moisés nasceu e faleceu no século XV a.C. Quem foi? Um profeta bíblico. A sua trajetória. Segundo as escrituras sagradas, foi adotado pela filha do faraó e educado como um príncipe do Egito. Porém, renunciou à corte por suas origens hebraicas, quando recebeu de Deus a missão de liderar seu povo rumo à terra prometida. Sob seu pedido, o Mar Vermelho se abriu para que o povo escolhido pudesse fugir dos egípcios e peregrinar pelo deserto até chegar a Canaã. Também foi Moisés quem, no Monte Sinai, recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas. O seu maior legado. É considerado o líder mais importante do judaísmo, além de ser também reverenciado no cristianismo e até no islamismo. Trata-se de um símbolo da afirmação dos hebreus após séculos de escravidão por parte dos egípcios, e é o principal personagem do Antigo Testamento na Bíblia. Júlio César nasceu no dia 12 de julho do ano 100 a.C. e faleceu no dia 15 de março de 44 a.C. Quem foi? Um líder militar e político romano. A sua trajetória. Júlio César veio de uma família de patrícios, que eram o cidadão da República Romana, que constituía a aristocracia, em outras palavras, fazia parte da nobreza. Chamado de Iullus, que vai acabar se pronunciando, Július, que de acordo com a lenda, tinha ascendência do príncipe troiano Enéas e da deusa Vênus. O líder romano serviu o serviço militar e se destacou por sua bravura e capacidade de liderança. Foi advogado no Fórum Romano, ficando conhecido por sua ótima oratória. Em seguida, iniciou uma carreira política que culminou no cargo máximo da liderança, sendo ditador vitalício a contragosto dos optimates, que nada mais eram do que os senadores conservadores. À frente de Roma, realizou diversas reformas administrativas e econômicas, como a mudança para o calendário juliano, que entre as principais alterações está a renomeação no mês quintílios para Július, que no caso seria Júlio, em sua homenagem. Com habilidades de combate, eliminou seus maiores inimigos e obteve o controle de todos os territórios sob o domínio romano, sendo considerado o pai da pátria. Foi assassinado por um grupo de senadores que era contra sua atuação política, entre eles Marco Júnior Bruto, um antigo protegido seu. Diz a lenda que, instante antes de falecer, Júlio César teria dito a famosa frase: "Até tu, Bruto!". Sua morte deu início à instabilidade política, que viria a culminar no fim da República Romana e no início do Império Romano. Seu legado. As conquistas de seu exército na Gália
onde hoje é a região da França, fizeram com que o domínio romano se estendesse até o Oceano Atlântico, o que mudou drasticamente a história geopolítica da Europa. Além disso, outras conquistas na região do Mar Mediterrâneo aumentaram o domínio romano. Aliás, seus feitos militares estão entre suas características mais conhecidas, sendo relatadas por autores da época, como Plutarco. Otávio Augusto nasceu no ano 63 a.C. e faleceu no dia 19 de agosto, no ano 14 depois de Cristo. Quem foi? Fundador do Império Romano. A sua trajetória. Sobrinho de Júlio César, foi nomeado como filho adotivo e herdeiro no testamento do ditador, que foi aqui o personagem que eu acabei de falar para vocês. Nascido como Cávio Otávio, pertencia a um rico e antigo ramo da família plebeia dos Otávios. Acompanhado de Marco Antônio Lépito, formou o segundo triunvirato, derrotando os assassinos de Júlio César na posse de domínio de Roma. Eles dividiram a república entre si, passando a governar como ditadores. Posteriormente, tornou-se o único líder da nação, sendo imperador por 41 anos, o soberano com maior tempo de mandato em Roma. Legado. O reinado de Augusto deu início a uma era de relativa paz no mundo romano. Ele foi o responsável por aumentar drasticamente o império, anexando territórios como o Egito. Além disso, inovou ao reformar o sistema de tributação, modernizar as estradas, como um correio oficial, e criar os serviços oficiais de policiais e bombeiros, e entre outras iniciativas aí também. Platão nasceu aí entre o século 5 e 4 e também, a sua data de falecimento acaba oscilando entre esses dois séculos. Quem foi? Um filósofo e matemático grego. A sua trajetória. O seu verdadeiro nome seria Aristócles, e ele ganhou esse apelido por conta da sua robustez, que Platos significa largo em grego. Foi um dos maiores discípulos de Sócrates, e após a morte do seu mestre, fundou um lugar apropriado para o ensino e pesquisa de diversas áreas do conhecimento. A academia, em Atenas, tornou-se a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Seu maior legado. É considerado um dos grandes pensadores da humanidade. Sua obra abordou a distinção da realidade em dois mundos: o plano das ideias e o plano da matéria. Contribuiu também para o desenvolvimento das ciências, da matemática, da retórica, da ética, da política. Acreditava ainda que a educação seria fundamental para o desenvolver a moral humana. Além disso, eternizou os ensinamentos de Sócrates por meio de legados e diálogos escritos. Entre suas principais obras estão A República e O Banquete. Ramsés II nasceu, aí no século XII a.C., mas a data do seu falecimento foi no ano 1213 a.C. Quem foi? Um faraó egípcio. Trajetória. Sua família não era de origem nobre, porém o seu avô, Ramsés I, general do faraó antecessor, foi nomeado seu sucessor e posteriormente passou o trono a Ramsés II. Foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, e seu reinado foi o mais longo da história egípcia, que foi 67 anos de governo. Além de ser um dos mais prestigiosos em diversas áreas, como econômico, administrativo, cultural e militar, apesar de ter existido 11 Ramsés no reino do Egito, apenas Ramsés II é chamado de Ramsés o Grande.
O faraó fundou uma nova capital no norte do Egito e encheu seu território de monumento aos deuses, além de manter a paz do reino por cerca de 50 anos. Especula-se que teve 8 mulheres, além de amantes, totalizando aí, gente, quase 200 filhos. Seu maior legado: os monumentos e o desenvolvimento da civilização egípcia são os maiores marcos de Ramsés II. Ele ainda é considerado como um faraó do Êxodo. Você lembra lá da história do Moisés? Exatamente. Ele teria aí, libertado os hebreus e depois ter feito a perseguição. E acabou ocorrendo toda aquela tragédia lá no Mar Vermelho, que nem é relatado na Bíblia. E finalizando aqui a nossa lista, Sócrates. Nasceu aí entre os séculos 5 e 4 a.C., mas a sua data de falecimento ocorreu no ano 399 a.C. Quem foi? Ele era um filósofo grego clássico. A sua trajetória. Sócrates recebeu uma educação clássica e, no auge de seus pensamentos, foi acusado pela aristocracia grega de perverter os jovens e renegar os deuses e outras crenças da época. Foi condenado à morte pela justiça, sendo obrigado a tomar veneno. Seu maior legado. É considerado o fundador da filosofia ocidental. Sócrates foi o primeiro a considerar pontos fundamentais do pensamento, como relacionados ao conhecimento, ao homem, à política e à estética. Conhecida por sua famosa frase, só sei que nada sei, Sócrates recorria a métodos investigativos conhecidos como maiêutica, que no caso seria parteira em grego. Metaforicamente, o filósofo acreditava que poderia auxiliar no parto das ideias e do conhecimento alheio. Sócrates também fez contribuições no campo da ética e na busca de conhecimento. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo, ok? Na nossa próxima videoaula, estaremos falando sobre pessoas que mudaram o mundo, mas durante o período da Idade Média. Tudo bem? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!